Gente, vamos discutir então a treta, mas tentando entrar nesse ponto que eu trouxe aqui, porque, Zoe, a CPI ela deixou de lado esse tema em relação ao Renan Calheiros. Na avaliação da própria CPI, não há nenhum tipo de conflito de interesses com o Renan relatando isso. O que você pensa? O Renan é o senador que tem 17 processos por desvio, né, de recurso público. É uma vergonha que é uma coisa, a gente ver uma cena dessas, né? A gente são representantes do povo brasileiro lá, estão nos representando. Enquanto o Brasil tenta se recuperar da crise por causa do coronavírus, eles estão lá, né, batendo boca, xingando pessoas que não estão na comissão para se defender. E o Renan se acha mesmo o dono do país. Esse é o cenário que a gente tem aí. Um corrupto como o Renan sendo relator de uma CPI contra o presidente Bolsonaro. Joel, esse possível conflito de interesse envolve o Francisco Maximiano e a empresa Global. E tem esse Milton Lira aí sendo suspeito de ser o operador financeiro do Renan e é o cara que, junto com esse Maximiano, está no centro das apurações da CPI, justamente sobre uma possível intermediação dessa empresa com a Precisa Medicamentos para a compra da vacina indiana Covaxin pelo governo Bolsonaro. A CPI peca em não enxergar esse possível conflito de interesse? Com certeza, Paulo. Com certeza, porque o que está envolvido na negociação, nos possíveis pedidos de propina de agentes públicos na negociação de vacinas para o Brasil, pedidos que aparentemente foram feitos. Ou seja, você consumou a corrupção. A corrupção ela não se consuma no momento do pagamento apenas. O pedido dela já configura crime de corrupção. E está cada vez mais claro que sim, aconteceram pedidos de propina, negociações espúrias e a gente deu sorte. A gente deu sorte de que a CPI descobriu essa operação antes que as vacinas fossem entregues e o pagamento feito, porque daí o governo acabou cancelando o contrato. Se não tivesse sido descoberto, se não tivesse havido a CPI, a gente provavelmente teria esse contrato acontecendo e o pagamento de propinas milionárias, ou até 100 milhões de reais, sei lá quanto era, aconteceria com dinheiro público durante a pandemia. Então a CPI teve esse mérito. Agora, a corrupção, ela não é monopólio de um lado. No caso, tinha operadores ligados ao governo Bolsonaro fazendo, mas é evidente que tem muita gente contra o Bolsonaro, no qual também existe muita corrupção. O Bolsonaro dividiu a velha política, né? Quem acha que ele é contra a velha política, é contra o centrão fisiológico, não é verdade. Ele se aliou a uma parte e briga com outra. Então, Arthur Lira, que só é presidente da Câmara por liminar, porque ele já é réu, já não poderia ser. Você tem o Ciro Nogueira no governo Bolsonaro, você tem ele próximo a Fernando Collor de Mello, não sei se ele está ouvindo e vai comentar isso, porque ele adora discutir comigo no Twitter. Enfim, você tem o governo Bolsonaro junto a toda uma ala da velha política brasileira. E outra, contrária a ele, Renan Calheiros é o maior exemplo e está aí na CPI, e a presença dele na CPI, tanto do ponto de vista do conhecimento, porque o Renan é dado a discursos, as perguntas dele não levam muito longe, acho que ele não faz um grande trabalho como um senador ali da CPI, diferente de outros, como um Alessandro Vieira, por exemplo, cujas perguntas já nos ajudaram a caminhar bastante e entender os crimes cometidos aí durante a CPI. Okay. Ele tanto atrapalha nisso quanto agora, Paulo. Agora, mais uma suspeita de ligação de Renan Calheiros, ele ali apenas dificulta tudo mais, dificulta o trabalho e tira a credibilidade dessa investigação, que agora encontrou, parece que uma barreira. Adriles, se eu não me engano, agora em outubro o relatório final vai sair, né? O que vai ter nesse relatório? O relatório final está pronto, tenta por todas as maneiras incriminar Jair Bolsonaro, eventualmente um relatório feito por senadores acusados, eivados, atolados em denúncias de corrupção, como Omar Aziz, cuja família chegou a ser presa por desvios de saúde no estado do Amazonas, e Renan Calheiros, que tem quase 2 dezenas de processos de corrupção nas costas. Eu acho que esse ódio estético a um inimigo comum, que é o Jair Bolsonaro, que, como o Zé bem disse, parece que cortou os caminhos da corrupção. Todo o ministério, quanto mais o da saúde, tem denúncia de corrupção, é claro, porque tem picareta, não tem jeito de você administrar isso tudo. A questão é quando você ceifa na raiz a possibilidade de corrupção, e essa CPI está investigando uma corrupção que não houve. Ou seja, a possibilidade da projeção da utopia da corrupção que não houve. Ou seja, o Bolsonaro vai ser acusado de quê? Rigorosamente nada. Então, esse ódio estético ao inimigo em comum faz com que,
por exemplo, seja eleito um velho gagá nos Estados Unidos que deixou milhares à míngua lá no Afeganistão, que seja solto e quase eleito pela nação um corrupto notório como Lula, e que seja uma espécie de pautador da mídia, o Renan Calheiros. O Renan Calheiros, é bom lembrar, a apresentadora da Globo News desejou sorte, sucesso e força para ele. Então, isso empodera o sujeito, que de habitante do esgoto, do pântano da República, de acusado e eivado de corrupções, vira um herói da mídia, sendo curtido por jornalistas da Globo News no Twitter e coisas do tipo. Então, ele, que é um corrupto notório, xinga os outros de corrupto, safado, puxa-saco, picareta. Ou seja, esse empoderamento imaginário de um Renan Calheiros, esse empoderamento imaginário de um Omar Aziz, que viram heróis da mídia brasileira, faz com que a CPI seja um circo de horrores, um inferno que humilha mulheres, que constrange ministros, que humilha pessoas, que constrange, por exemplo, o empresário Luciano Hang, dizendo que ele foi relapso em relação à mãe, ou seja, coloca pessoas que eventualmente apoiam ou têm algum tipo de ligação com o Bolsonaro no panteão do quinto dos infernos. É uma inversão completa. Essa CPI não tem pauta, não tem denúncia, não tem foco, o relatório está pronto, e é simplesmente um revide, uma espécie de vingança planejada contra a corrupção que não abarca senhores como Renan Calheiros e Omar Aziz, que foi ceifada na raiz pelo presidente Bolsonaro.